Boa tarde a você que nos acompanha. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André Machado. No ar, o RS Acontece contando tudo de importante que ocorreu nesta manhã de alegria para colorados e gremistas. Olha, até as 2h30 da tarde, a gente segue junto com muita informação, com chimarrão aqui no programa. A água já está no fogo, daqui a pouco chega. Eu quero meu chimarrão, viu? Enquanto a chaleira não chia, vamos percorrer o que temos de notícias nesta manhã no Rio Grande do Sul. Pois é, o que fazer quando quem deve fazer leis não cumpre a lei? A Justiça afastou 4 dos 15 vereadores do município de Sapiranga, que é no Vale dos Sinos, na região metropolitana. Motivo: compra de votos na eleição para a mesa diretora. Diálogos que foram interceptados numa outra diligência apontam o envolvimento. Ou seja, o delito de compra de votos na disputa pelo poder no Legislativo Municipal. A polícia chegou a pedir a prisão dos 4, mas o judiciário não concedeu. A gente vai falar disso em seguida. Minha gente, esse é um dos assuntos de hoje do RS Acontece, que tem outros destaques. Tragédia no Partenon. Idosa morre depois de incêndio na casa onde morava, na zona leste da capital. Bombeiros suspeitam que o fogo tenha iniciado em aquecedor elétrico. Os perigos que vêm com o frio. Ao vivo, dicas de como evitar acidentes com aquecedores de ambientes e lareiras. Crime no centro. 4 lojas de uma galeria são arrombadas em Porto Alegre. Bandidos teriam acessado o local pelo forro de um dos estabelecimentos. Levaram produtos eletrônicos e até fizeram lanche durante a ação criminosa. Fim do contrato. 93 faixas de estradas gaúchas vão ficar sem fiscalização por pardais. A gente te explica os detalhes. O RS Acontece está disponível também no Facebook Band RS. Você pode pegar lá, entrar, acompanhar o programa, trazer a sua opinião e ainda compartilhar para convidar mais gente. E mandar para o seu WhatsApp também uma pergunta, também, né, André? Eu não decorei teu número ainda, André. 981-499249. Olha, aliás, foi por parte do nosso telespectador que chegou essa matéria que nós vamos mostrar agora. Uma unidade básica de saúde no IAPI, aqui em Porto Alegre, está com falta de fraldas geriátricas. Alguns pacientes estão há pelo menos 2 meses sem receber o material. Aos 77 anos, Maria está acamada depois de sofrer um AVC. A idosa depende dos cuidados da filha adotiva para tomar medicamento, se alimentar e fazer a higiene. Porém, a fralda geriátrica oferecida pelo SUS acabou e o posto de saúde onde ela retira o material não tem previsão de receber mais unidades. Eles falam que não tem fralda, que estão esperando a prefeitura repassar as fraldas para eles, comprar e repassar. Vem um mês, 2 meses falta. Vem outro mês, mais outro mês falta. E assim continua. E daí o que acontece? Agora faz 2 meses que não vem fralda. Eu estou comprando. Para ter direito ao benefício, é necessário um laudo médico receitando o material, além de uma declaração de incapacidade financeira. A Maria usa 18 fraldas por dia e o que recebe do SUS representa um alívio no orçamento da aposentada que recebe apenas um salário mínimo. De acordo com a filha, hoje em dia a idosa tem direito a 100 unidades. Segundo ela, esse número diminuiu. Na gestão estadual passada, o limite era de 180 fraldas. Para nós, essas 80 também faz falta. No meu caso, para mim, faz falta. Mas a gente vai ter que se contentar com essas 100. Só que essas 100 também não estão vindo. Só em medicamentos são gastos R$ 560 por mês. O jeito foi comprar fiado na farmácia, onde estão com uma dívida de R$ 359. Para a conta não subir mais, a Inês reveza entre as descartáveis e as de pano. Mas essa medida tem dado mais prejuízos à saúde. E ela pega infecção urinária. Como ela não se mexe e ela fica muito tempo ali, a gente tem que estar trocando. Faz 2 meses que a Maria está enfrentando o problema. Estivemos no posto do IAPI, onde o material é retirado. Ninguém tinha autorização para gravar a entrevista. Mas longe das câmeras, os funcionários afirmaram que a unidade de saúde não tem mais fralda geriátrica tamanho GG e que os repasses não têm um cronograma certo para a entrega. A última carga que chegou tinha só a metade do que era fornecido normalmente. Além disso, a nova gestão estadual teria limitado a quantidade máxima, que passou de 180 para 150 fraldas. Olha, tem um benefício que existe, a pessoa tem direito, obviamente pode recorrer a ele. E a filha da nossa personagem dessa matéria
tem recorrido aos seus recursos próprios para poder garantir a fralda. Uma pena que o Estado não tenha se organizado ainda para atender uma demanda que existe. A gente vê essa situação, se compadece, não há quem de nós não tenha passado por uma situação de ter um idoso que não tenha condições de sair da cama. Por isso a gente roga que tanto as autoridades do Estado quanto do município se organizem na distribuição dessas fraldas e que elas ocorram com regularidade para os pacientes. Só para posicionar, nós pedimos um esclarecimento à Secretaria Municipal da Saúde. Até esse momento ainda não veio, mas obviamente até o final do programa a gente está aberto. Assim que chegar a posição da Secretaria, nós vamos compartilhar com o telespectador aqui no RS Acontece. Gabriel. Uma tragédia na noite passada no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. Uma idosa de 83 anos morreu em um incêndio. De acordo com familiares de Aidê dos Reis Cambuim, a mulher tinha o hábito de dormir com o aquecedor elétrico ligado. Os bombeiros acreditam que essa possa ter sido a causa do incêndio. A resposta virá da perícia. Um dos gatos da idosa também morreu, outro foi resgatado. Parte do telhado da casa desabou com as chamas. O imóvel fica na rua Evangelina Porto, aqui na zona leste da capital. Pois é, como a gente acabou de falar, é a perícia que vai apontar os motivos para o incêndio na casa dessa senhora. Mas a gente reforça aqui, pode ser muito perigoso deixar aquecedores ligados, lareiras acesas, enfim, não ter o devido cuidado, especialmente durante a noite, quando a gente está dormindo, está desatento. Esse é o nosso assunto de agora. A gente recebe aqui no programa o tenente Rafael Vieira, que é do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui da capital. É uma preocupação para os bombeiros nessa época do ano a mais, né, tenente? Obrigado por estar conosco. Com certeza. Essa época do ano é preocupante para nós, principalmente este ano, né, que está fazendo um inverno mais rigoroso do que os últimos invernos que antecederam. E está nos causando essa preocupação porque está aumentando, nos parece, pelo aquilo que a gente percebe, está aumentando o índice de ocorrência com os aquecedores ligados. É mesmo? Isso, é o que a gente está percebendo. Já, se eu não estiver enganado, já é o 2º óbito que a gente tem por pessoas idosas. Fora outros casos que não chegam a um incêndio maior. Fora outros casos que não chegam a ter óbito, então não requer muito a nossa atenção, né? Ou melhor, a gente trabalha, a gente atua, mas a gente não procura, muitas vezes, tentar entender. Né? O que acontece geralmente, tenente? É um curto no aparelho? É alguma peça de roupa que se deixa em cima? Enfim, está perto da cortina, alguma coisa assim. Pode acontecer nesses casos? Se a gente for utilizar um aquecedor, a gente tem que ter em mente o quê? Ele produz calor, certo? Se ele produz calor, ele não pode ficar próximo à roupa de cama, a tecidos de cortina, a cobertores, tapetes, porque este calor com o material combustível pode vir realizar uma reação em cadeia e iniciar um princípio de incêndio nesse estabelecimento. Né? E os aquecedores que a gente percebe, a gente costuma usar eles num ano, guarda, e do próximo ano, quando a gente vai utilizar, a gente não para ver se os filamentos da resistência que são aquecidos estão intactos, se o famoso fio ali, o rabicho, né, continua, não rompeu, ou melhor, a gente não dá uma certa manutenção. A gente chega no próximo inverno, a gente começa simplesmente a utilizá-lo. Né? Chegou aqui nosso chimarrão, inclusive, tenente, as pessoas usam rabo quente para aquecer a água de chimarrão. Isso é uma preocupação também, com esse tipo de filamento, de difusor de calor? O que eu vou te dizer sobre o aquecedor de imersão, o nosso famoso rabo quente aqui é o nome. no nosso estado. O que eu vou fazer? Vou botar outro nome. Não tem, mas no nosso estado a gente chama. O rabo quente, na verdade, ele vai transformar a tua energia elétrica numa energia térmica. Né? Então, o que eu preciso me preocupar? Se a minha rede, a minha rede elétrica da minha residência está em condições para puxar essa energia, para ver se não vai ter uma sobrecarga na energia, né, utilizando esse tipo de aquecimento, porque ele puxa bastante energia. E como é que a gente vai saber isso daí, tenente? E nós temos que ter uma prevenção, né? E tem que ter um técnico, né? Tem que ter um técnico. E qual é o nosso maior problema? Às vezes nossas fiações das nossas residências estão lá há 15, 20 anos e a gente não sabe o que acontece. Né? A gente não procura alguém técnico para nos dar um parecer, tem que trocar, tem que arrumar ou não, está realmente bom. A senhora pode utilizar. Mas dá sinais. Por exemplo, aqueles choquinhos, assim, quando se liga alguma coisa. Isso pode ser um sinal ou isso é bobagem? São alguns sinais. E esse é o nosso maior problema hoje que a gente percebe na população. Eu simplesmente usei um aquecedor, caiu meu disjuntor. Aí vai lá e liga. Aí o pessoal vai lá e liga de novo. E deu. Se o disjuntor cai, ele está te mostrando que tem algo errado.
Ele é a tua válvula de segurança. O normal é não cair, né? O normal é não cair. Aceita chimarrão? Aceito. Deixa eu lhe perguntar sobre outra situação que é das lareiras em casa. Sim. Às vezes o pessoal vai dormir, deixa a lareira ligada, tal. Qual é o risco que isso tem? Qual é o cuidado que precisa ter? A lareira. Primeira coisa, a gente tem que ter em mente o quê? Eu vou ter que usar fogo, né? Eu vou ter que colocar fogo nela. Essa lenha vai ter que queimar. Toda queima, ela produz gases. O que está mais próximo de nós é o monóxido de carbono. É o que provavelmente causou a morte daquela família no Chile. A gente tem visto né? Agora que causou em né? São Paulo uma família inteira que sequência. botou uma churrasqueirinha portátil no quarto para aquecer. Então, o que eu tenho que ter em mente? Lareira. Não posso dormir com ela acesa. Eu não posso dormir com a lareira acesa. Né? A chaminé, a tubulação Se da vai chaminé. dormir e ainda tem uma brasa ali, bota uma água. Apaga. Pega um borrifador de água para não molhar muito, enfim. não sujar na volta, apaga o fogo. Vai dormir, apaga o fogo. A chaminé da tua lareira, ela tem que estar permanentemente em manutenção. Porque esse gás ele tem que sair. Se ele começar a sair para dentro de casa, alguma coisa está errada. Esse gás da queima não pode ficar dentro de casa, porque ele vai produzir monóxido de carbono. E ele é um gás inodoro, incolor, Invisível. a gente não percebe ele no ambiente. E o que acontece para nós que somos trabalhadores? Ele nos causa dor de cabeça, sonolência, que às vezes tu pode achar, não, hoje eu tô meio sonolento porque o meu dia foi pesado. E aí, Mas não, às vezes pode ser o gás que está no ambiente e a gente não sabe. além né? dessa manutenção, deixar um pouco da janela aberta, mesmo com frio, para Sim, poder deixa correr uma o ar. correntezinha de ar correndo. E outra, usa uma tela na frente, porque pode saltar Da uma lareira, sim, pra não sair fagulha, fagulha. uma Salta- brasa, né? salta no pegar num E tapete, aí tá numa feito roupa de estrago. cama, iniciou ali um princípio de incêndio. né? Ar-condicionado. Hoje temos aparelhos bem modernos, né, com tecnologia avançada, mas ainda tem risco. O ar-condicionado, o que eu vou dizer para vocês? O ar-condicionado, nossos telespectadores têm que saber o quê? Ele é um produto mais caro de se adquirir, porém produz menos gasto econômico do que usar estufas. Ele economiza até 3 vezes mais do que a estufa. O ar-condicionado, ele precisa o quê? Comprei equipe técnica especializada. Você não tenho vai que lá olhar- fazer um gato na instalação. Eu tenho que pegar o seguinte, vou olhar três instaladores. Um me cobrou 200, o outro me cobrou 200 e o outro me cobrou 70. Desconfia do de Desconfia, 70. né? Tem alguém que tá errado. Ou ele acabou de fazer um curso e não tem experiência e vai fazer experiência na sua casa. Nossa. Né? Agora, sabe que, felizmente, a gente passa as etapas na vida, né? Eu lembro quando era criança, a gente queimava uma lata com álcool no banheiro para poder aquecer o ambiente. Hoje em dia, ninguém mais faz isso, né? Mas na hora de escolher o aquecedor, a gás, elétrico, tem outros que a água circula quente ali por dentro. Qual é o principal cuidado? O que os bombeiros recomendam? Um aquecedor a óleo, por exemplo, é melhor do que... O a óleo é melhor. É porque melhor. eu preciso que ele demora um pouco mais para aquecer o ambiente, porque eu primeiro tenho que aquecer o líquido interno que tem dentro do aquecedor, né? Mas ele não vai ter nenhum problema de falta de oxigenação ou de queima do oxigênio do ambiente. A gente indica que se utilize o óleo. Porém, temos que ter um certo cuidado com quem? Com as crianças. Porque o aparelho em si ele fica quente. E se a criança chegar e Toca tocar, ali. Quem ela tem vai criança se queimar. pequena- Aí nós vamos queimar uma criança pequena. Aí não vale né? a pena também. Mas o que a gente tem que saber, o telespectador tem que saber o seguinte: os aquecedores não são um vilão. Basta a gente usar com cuidado, com ponderação, né? A gente pode usar tanto o elétrico quanto a óleo, que nós não vamos ter problemas dentro de Dica casa. bem simples, assim, para olhar de cara, ai, pode ter algum problema, é quando o fio está... Os filamentos à resistência, algum deles arrebentou, né? Se apresenta alguma coisa, algum escapamento do fio no rabicho. Quando aqueceu muito também, né? Se ele começa a aquecer, superaquecer de acordo com o tempo, dá uma olhada. De repente, a vida útil desse equipamento já pode estar nem no fio. pensar em dormir com isso ligado também. né, Jamais, gente? jamais. Vamos Não tem. botar um cobertor a mais. É o que a gente pede, porque infelizmente está acontecendo as ocorrências, né? E nós já estamos aí com 2 óbitos na nossa Tá cidade. certo. Tenente Rafael Vieira, obrigado por estar aqui conosco. Uma saudação a todo o pessoal do Corpo de Bombeiros. Certo, obrigado. Conte com o Corpo de Bombeiro sempre. Obrigado. É o que a gente Obrigada. conta, né? É quem nos salva quando a Ainda gente bem. precisa. Estamos sempre à disposição 24 horas por dia. Muito obrigado. Tenente.
Vamos falar agora de criminalidade. Bandidos acessaram 4 lojas de uma galeria na rua Doutor Flores, no centro aqui de Porto Alegre. Foi nesta madrugada. Segundo a polícia, 2 homens entraram na galeria por uma janela no 2º andar do prédio e teriam acessado as lojas pelo forro de um dos estabelecimentos. Vidros foram quebrados e até a grade de ferro de uma das janelas foi arrancada. Eles teriam feito até um lanche no local, já que uma das lojas atacadas é uma lancheria. Entre os objetos levados estão caixa de som, agulhas de tatuagem, máquina fotográfica e cerca de R$ 680 em dinheiro. Um dos suspeitos foi preso. O Ministério Público Federal instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias das mortes e lesões em ação da Polícia Federal em Cristal na noite de terça-feira. O prazo para a resposta é de 24 horas. 2 mulheres morreram quando 2 veículos com criminosos romperam uma barreira policial. O comboio pretendia, de acordo com a polícia, resgatar esses criminosos que estavam na região. Um homem e uma criança foram baleados. A criança segue internada em estado grave no Hospital de Pronto-Socorro, aqui em Porto Alegre. O menino de 4 anos de idade foi atingido por 3 disparos de arma de fogo e segue internado na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital de Pronto-Socorro, em Porto Alegre. De acordo com a médica responsável pelo setor, o quadro da criança é delicado. Conforme a Polícia Federal, 4 veículos estavam neste comboio. No entanto, ocupantes de apenas 2 destes carros é que entraram em confronto com os policiais. E este confronto também resultou na morte de 2 mulheres e um homem, o pai da criança, também ficou ferido. Em um destes veículos também havia uma outra criança que não teve ferimentos. A polícia segue em busca dos ocupantes dos outros 2 carros que conseguiram furar a barreira da Polícia Federal. Ainda nesta quarta-feira, a Brigada Militar de Lajeado localizou um veículo Focus Prata abandonado em uma estrada vicinal no município. Dentro do carro foram encontrados armas, coletes balísticos, máscaras, rádio e fardas da Brigada Militar. Que história, né? Vamos para um rápido intervalo com fotos feitas hoje cedinho em São José dos Ausentes, nos campos bonito, de cima da serra. Os termômetros por lá marcaram sabe quanto, André? 5 graus e 5 décimos. Até o cavalo é branco. O que foi suficiente para essa paisagem ficar assim como a gente está vendo, branquinha, branquinha. E teve geada, né? Olha lá, ó. A gente já volta. Já volta. Expectativa na família do estudante gaúcho encontrado morto na China. De acordo com a mãe da vítima, o processo burocrático para a liberação do corpo começou finalmente a andar. Boa tarde, André, e boa tarde, Gabriela. E olha, as causas da morte do jovem Leonardo Cláudio da Rosa, o gaúcho que estudava mandarim na China, ele que foi fazer o intercâmbio desde 2015 no país asiático, ainda não foram divulgadas. As circunstâncias desse caso ainda estão muito nebulosas por parte do entendimento aqui do governo brasileiro e também da família deste jovem. A reportagem da Band conversou hoje mais cedo com a mãe do rapaz, a Rosane da Rosa, e ela pediu privacidade quanto ao caso, mas alegou que já se sente um pouco mais amparada referente à situação, porque os trâmites burocráticos estão sendo resolvidos de uma maneira um pouco mais efetiva. O jovem foi cursar mandarim no país asiático, estava lá desde o ano de 2015, inclusive havia informado que buscava levar a mãe até o país da Ásia para que ela fosse visitá-lo. Como eu disse, as circunstâncias ainda não estão bem esclarecidas, mas o Ministério das Relações Exteriores afirma que nos próximos dias deve ser feito o encaminhamento do corpo do rapaz para o Rio Grande do Sul. Tomara que venha logo. Aprovado no primeiro semestre pelos vereadores de Porto Alegre, projeto que altera a planta de valores do IPTU deve passar por uma nova votação na Câmara Municipal. O parecer da Procuradoria Jurídica da Casa foi favorável a uma solicitação do vereador Adeliciel do PT. O que acontece daqui para frente, a gente vai saber agora com a presidente do Legislativo, a vereadora Mônica Leal, que está com a gente aqui. Vereadora, uma boa tarde. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, né? Eu escuto muito, assisto, mas estar aqui realmente é a primeira vez aqui agora. É a primeira vez. Vereadora, vai ter votação de novo, deve ser em agosto, isso já está decidido? Pois então, tudo foi muito rápido, né? Aconteceu nesses últimos dias.
Foi, se não me falha a memória, segunda-feira, nesta segunda-feira. Foi nessa segunda. Tá? E eu fui ter conhecimento desse parecer da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Porto Alegre tarde da noite, porque eu tinha saído da Câmara para fazer a entrega das doações para a instituição Emanuel. E então eu não estava com o parecer no projeto físico, só pelo celular. No outro dia eu cheguei lá, tomei conhecimento e realmente o parecer ele é definitivo. Ele coloca sim a possibilidade de nova votação, renovação de votação. Só vamos deixar claro o porquê, vereadora. O parecer, aliás, o projeto passou por 22 votos a 14. Quando o quórum mínimo é 19 19 votos. precisaria. E aí, por que pode pedir a renovação da votação? 3 votos de diferença. De diferença é possível que se peça essa renovação de votação. Mesmo que o vereador Mauro Zacher tenha entrado tenha uma jurisprudência, que tenha entrado com um pedido num projeto, se não me falha a memória, não foi dos servidores, e foi rejeitado, então abriria sim, colocaria a possibilidade, a jurisprudência, e em cima disso, dessa possibilidade, eu fiz nova consulta ao procurador, e veio a manifestação dele dizendo que não tem nada a ver, que é completamente diferente cada caso e que é possível a solicitação, o ok, para que a renovação de votação seja feita. E agora, para me certificar mais uma vez, não que eu não confie muito no procurador, o doutor Fábio, eu estou enviando para a CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça, porque eu penso que é reforçar esse parecer do procurador. O procurador, só para ficar claro, ele não é seu assessor, ele é assessor da casa. Não, ele é um cargo do quadro da casa. concursado, e é muito importante essa tua pergunta. Quando a presidente enviou a solicitação de uma manifestação, um parecer para o procurador, fica bem claro que não tem política ali, é técnico, ele ocupa um cargo técnico, ele não vai agradar esse ou aquele, então ele enviou um parecer dizendo sim que é possível a renovação, proceder na renovação de votação. Mas igual eu tenho uma comissão de Constituição e Justiça na casa. Que essa é política. Que é técnica e política. É técnica e política. Então, estou enviando e aí volta para a presidente, sempre volta para a presidente, que tem a decisão final de enviar para a renovação de votação ou não. Então, só depois da CCJ. Só depois da CCJ. Isso que eu ia lhe perguntar. Só depois da CCJ, então. Só depois. Eu acredito que... Qual é o prazo para isso? Deixa eu dizer, eu estou ainda com o processo na minha mão, na minha sala. Eu devo enviar para a CCJ durante a semana, na próxima semana. Não sei o tempo que a CCJ ela demora, mas eu acredito que no mês de agosto isso estará resolvido. A votação ocorrerá no mês de agosto. Vereadora, quando houve a votação e que o projeto passou, o projeto da Prefeitura, a vereadora Mônica Leal, presidente da casa, era prefeita de Porto Alegre, porque o Marquesão estava fora, o vice-prefeito Gustavo Paim também. Mônica Leal sempre se posicionou contra o projeto do IPTU e abriu espaço para um voto a mais favorável ao projeto, que foi do vereador Moisés Barbosa, enfim, que continuou na casa em razão dessas mudanças. Agora, dificilmente a mesma configuração se dá. A senhora votaria contra o projeto? Deixa eu te explicar uma coisa muito interessante. Eu sou legalista. Tá? Nessas situações, ou em todas, eu me norteio pela lei. Não existe, eu aprendi isso com meu pai, Pedro Américo Leal, não existe mais ou menos lei, como não tem mulher mais ou menos grávida. A gente tem que seguir a lei. Tá? Então, quando o prefeito se ausentou por uma licença paternidade, que veio antes da hora, e o Painho, o nosso vice-prefeito, estava em viagem, eu cheguei a consultar o procurador da casa, perguntando se eu tinha a obrigação de assumir a prefeitura em exercício, porque eu queria votar no projeto. Tá? Agora vai ter a chance. Mas eu não podia, porque para mim não ser prefeito em exercício, eu teria que ter um impedimento legal. O mesmo impedimento
que não me deixaria na Câmara para votar, porque se eu não assumo a prefeitura... Se a senhora estiver na Câmara agora e votar, vai votar o meu voto desde o início eu me manifestei contrário, eu sou contra qualquer tipo de aumento de imposto. A população está completamente assolada de gasto. A gente abre a porta com uma enormidade. Deixa eu compartilhar, Gabriela. Desculpa, eu sei que eu estou falando muito aqui na entrevista, mas compartilhar com o telespectador algo que eu coloquei, isso é coluna, é o colunismo, o colunista que fala. A chance do projeto não passar existe, porque a vereadora Cláudia Araújo assumiu o local do vereador Tessaro, ela é contra o projeto. O vereador Cláudio Janta, que não votou naquela ocasião, deve votar, ele é contra o projeto, já são 3. Não basta mais um que não tenha 19. É verdade. Ou seja, é um processo de renegociação que começa. Não, e tem que ficar muito claro, o legislativo é um poder autônomo e independente. Cada vereador tem a sua ideia, né? Ele tem que defender isso. Não se pode, de maneira alguma, exigir ou ficar brabo, né, com a bancada ou com os vereadores que acreditam, que têm suas convicções. Eu, desde o início, me manifestei contra qualquer tipo de aumento de imposto. E continuo com essa ideia. Mas ali, vejam bem como a vida política exige ausências, né, renúncias e traz prejuízos. Ali eu assumi a prefeitura. E pagou por aquilo. E paguei por aquilo. Foi muito criticada naquele momento. Fui criticada, inclusive, por colegas nossos, jornalista aqui da rede de vocês, Bandeirantes, né, o jornalista Milton Cardoso com meu colega Cassia Carpes foram para o ar dizendo que era uma manobra, coisa que não houve, porque eu não faço manobra na minha vida pessoal nem política. E a senhora entrou no ar e se defendeu. Né? E entrei no ar e me defendi, a Bandeirantes me deu espaço, que foi maravilhoso na hora, porque eu tinha que explicar isso, né? Eu sou olho no olho, não tem possibilidade do contrário. Vereadora, a gente vai seguir, então, acompanhando os próximos passos do que eu diria, vou chamar, tá? Me desculpe, mas de uma treta. Uma treta, né? Grande. Olha, não é vamos acompanhar, então, e a gente agradece. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, muito bom. Obrigado, vereadora Mônica Leal. O prédio do município, na rua Baronesa do Gravataí, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, começou a ser demolido hoje. Segundo uma vistoria realizada por técnicos da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade e também pela Defesa Civil, o teto do prédio e as estruturas internas apresentavam risco de desabamento depois que parte dos telhados caiu sobre a calçada. Além da demolição, deve ocorrer o cercamento do terreno e depois a indicação para a permuta das áreas. As 10 famílias que viviam ali desocuparam o local. 3 famílias aceitaram o benefício de moradia alugada. O Sindicato dos Arquitetos divulgou uma nota repudiando a demolição. A entidade diz que o prédio é de 1926 e tem valor arquitetônico. Bom, em nota... ok. Não apareceu uma nota, eu não sabia do que se tratava, né? Mas vamos lá. Vamos recapitular o assunto, Vamos voltar a falar sobre aquele assunto das fraldas geriátricas, né? A Secretaria Estadual da Saúde informou que a distribuição de fraldas é regulamentada por uma resolução de março de 2019, que estabelece o máximo de 150 fraldas mês por pessoa. Já a Secretaria Municipal da Saúde diz que o que está ocorrendo é a falta de alguns tamanhos de fraldas geriátricas, pois não está sendo possível realizar novas compras para manter o estoque. Um pregão eletrônico para compra foi feito, mas deu deserto, sem empresa interessada. A Secretaria está preparando para esse mês uma compra emergencial de R$600 mil para regularizar os estoques. Aí tá. Deixa eu só colocar aqui, tem 3 ouvintes mandando, telespectadores mandando mensagem para a gente. Luiz Ravazolo está com a gente, o Tiago, que nos acompanha lá de Juí, no Noroeste, e o Idalécio Santos em casa acompanhando esse belo telejornalismo com essa dupla de apresentadores. Não pode faltar o chimarrão, tia. Um abraço para todos. Tá aí, obrigado, Idalécio, obrigado por estar conosco. A gente já volta, então vamos para o rápido a seguir e daqui a pouco a gente vai falar sobre fiscalização em estradas gaúchas. É o caso dos pardais que estão sendo desativados. A gente já volta. Estamos de volta e uma decisão da Justiça afastou 4 dos 15 vereadores de Sapiranga, no Vale dos Sinos. Alessandro Melo e Cezino Nunes, ambos do PP, Valmir Pegoraro, do PDT e Leonardo Braga, do PSDB, também tiveram um pedido de prisão encaminhado pela polícia, mas que foi negado pelo juiz Carlos Fernando Nochan Júnior. Pois é, a razão do afastamento é a suspeita da compra de votos na eleição para a mesa diretora da Câmara. As provas apresentadas ao judiciário pela polícia estão em um telefone celular que recentemente esteve envolvido em outra operação policial, foi apreendido nessa operação. E agora, como é que fica? É o que a gente vai saber
conversando com a presidente do Legislativo de Sapiranga, a vereadora Olívia Steigleder. Vereadora, obrigado por estar conosco, uma situação que obviamente não é normal em nenhum legislativo municipal. Como é que está o funcionamento da Câmara nesses dias? E lhe pergunto se a senhora já foi notificada da decisão da Justiça. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. É uma situação atípica, né? Bem difícil na nossa cidade. Eu fui informada ontem pelo delegado Fernando Branco, né? Que este era um processo que estava sob sigilo, né? Essa averiguação. E que nas próximas horas eu seria notificada quanto ao afastamento desses 4 vereadores que o senhor já nomeou eles. Então, ele me deu os nomes naquele momento, mas eu estava aguardando, né, então, a notificação oficial. Aí, às 10 horas da manhã, eu recebi o ofício, assinado pelo escrivão judicial Marcelo Augusto Sense, no qual, né, ele está me comunicando que determina a suspensão do exercício da função pública dos vereadores, né, Alessandro Vargas de Mello, Valmir Pegoraro, Cezino Nunes de Carvalho e Leonardo Braga, até o término da ação penal suprarreferida, devendo serem afastados de seus cargos imediatamente. Aí, conversei com o nosso jurídico, sentamos, né, e já estamos em tratativas da determinação judicial, porque a lei foi feita para ser cumprida, né? A gente tem que cumprir, nós, enquanto legisladores, precisamos cumprir essa lei. Agora, vereadora, a senhora vai ficar com 1/3 aí da Câmara, né? Como vai ficar? Deu tempo já para pensar ou primeiro convocar os novos, né? Convocar os suplentes. O que vai acontecer, né? Quais são os próximos passos? Nós já temos a portaria do afastamento, né, feito, que a gente vai ler na terça-feira na nossa sessão. Como o nosso regimento, ele prevê até 72 horas antes a convocação dos suplentes, já entramos em contato com o cartório eleitoral, porque são 4, né, com o tribunal aqui eleitoral da nossa cidade, que são 4, que a gente tem ali também a proporcional, né, e vamos agora, já no final da tarde, receber esses nomes por escrito, e amanhã iremos convocar os suplentes para assumir essas cadeiras. Agora, vereadora Olívia, a gente sabe que o processo dessas gravações tem 3 indiciados denunciados por corrupção passiva e 1 por corrupção ativa, envolve a eleição para a presidência da Casa. Como é que foi o processo da escolha da presidência da Casa que acabou gerando esse episódio? Como te coloquei antes, né, isso foi agora que aconteceu assim essa investigação. Do meu lado, eu sou uma pessoa muito transparente, até aqui está meu vice-presidente Diego. A gente, sempre com muita honestidade e muito trabalho, eu ofereci o meu nome, né, à disposição dessa chapa, né? Uhum. E uns 2 dias antes de terminar o período, o vereador da outra chapa, o vereador Alessandro, ele era meu vice-presidente, de repente ele apresentou uma outra chapa. E ali... Que é seu colega de partido, inclusive, né? Sim, somos do Partido Progressista. Progressista, sim. Ali iniciei o meu pedido, até nem iria mais, mas daí os colegas, não podemos ser omissos. Nos constituímos uma outra chapa e a partir dali fui à busca dos votos com muito trabalho e prometendo trabalho, que é isso que a Câmara de Vereadores tem que fazer, atender a população. Uhum. E agora descobriu que o outro lado não estava sendo leal na disputa, mas a senhora mesmo assim venceu, é isso? É isso mesmo, deu por 1 voto vencemos. Tá certo. Ó, vereadora, obrigado por estar conosco aqui e tomara volte à normalidade aí o processo na Câmara Municipal. Muito obrigado, vereadora. Me agradeço, eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Bom, a gente tem em posição o advogado do vereador Cezino Nunes de Carvalho, o Dula do PP, Heitor Schuh, disse que eles foram pegos de surpresa ontem à noite e que ainda não tiveram acesso ao processo. Só vão se manifestar após tomarem conhecimento das acusações. A nossa equipe de produção não conseguiu contato com os vereadores Alessandro Vargas de Mello, do PP, Valmir Pegoraro, do PDT e Leonardo Braga, do PSDB. O fim de um contrato entre o DAER e uma prestadora de serviços deixa 93 faixas de estradas gaúchas sem fiscalização por pardais. O repórter Jonathan Bittencourt está em uma dessas estradas e nos traz as informações. Oi, Jonathan, boa tarde para você. Onde é que você está, hein? Boa tarde, Gabriela Lerina. Também boa tarde, André.
Travou o Pardal. Ele está na RS 040, pelo que eu entendi. A gente já vai tentar voltar para conversar com ele. Em seguida a gente volta com o Jonathan. Vamos para um rápido intervalo comercial, então. Em seguida a gente volta aqui com o RS Acontece. De volta à sala de aula, o governador Eduardo Leite e o prefeito da capital, Nelson Marquesan Júnior, estão em Washington, nos Estados Unidos, participando de um curso de gestão pública com líderes de diversas cidades e estados do país. Leite aproveita a passagem pela capital americana para pedir um financiamento ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Quem nos conta os bastidores dessa visita é a repórter Núria Saldanha, uma gaúcha radicada nos Estados Unidos. Oi, Núria, boa tarde. Primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui. E eu quero saber, porque o encontro com o governador e com os representantes dos bancos acontece ainda hoje e você vai acompanhar alguma coisa, né? Tudo bem? Boa tarde para você. Oi, Gabriela, boa tarde. Um prazer falar com você. Vou acompanhar hoje à tarde. Não vou poder entrar na reunião, mas vou estar ali pertinho, do lado de fora, esperando o governador sair. As reuniões estão marcadas para 5 horas da tarde, a partir das 5 horas daqui de Washington, 6 horas pelo horário aí do Brasil. Primeiro com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde o governador vai pedir 60 milhões de dólares, o equivalente a 225 milhões de reais para o Profisco. Para o programa que envolve modernização de TI, fiscalização e gestão fiscal, aperfeiçoamento da gestão fiscal. Depois ele se dirige ao Banco Mundial, onde vai solicitar 120 milhões de dólares, o equivalente a 450 milhões de reais. Essa linha de financiamento, esse empréstimo que o governador vai solicitar, tem como fim reformas estruturais nas áreas de gestão de pessoas e previdência, melhorias em contas governamentais, gestão de ativos e transformação digital do Estado. Essas reuniões, então, estão marcadas para hoje à tarde. Ele veio para fazer esse curso, como você falou, mas também vai buscar aí essas duas linhas de financiamento que juntas totalizam 675 milhões de reais, Gabriela. Pois é, Núria, a gente estava, enquanto conversava, rodando as imagens que você mesmo nos enviou, que você acompanhou um desses encontros agora pela manhã. E lembrando que esse curso termina amanhã, né? O que você ouviu nesses bastidores? Quero saber o que tem na sala de aula, né? Qual é a matéria que o governador e o prefeito estão aprendendo? Olha, eles estão aqui junto com outros líderes também, né? Eles foram selecionados por uma organização sem fins lucrativos, a Comunitas, que ela fomenta as parcerias público-privadas e também o desenvolvimento da gestão pública. E ela seleciona líderes brasileiros que estão propondo ou abertos a novos tipos de gestão. Aqui em sala de aula, eles estão aprendendo como países ou estados do mundo resolveram alguns problemas. Por exemplo, a Colômbia, em 2004, 2005, tinha um grande problema de crime e de trabalho informal. Então, eles estudaram esse caso. E, além do conteúdo acadêmico que eles aprendem em sala de aula, eles trocam informações também. Por exemplo, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, estava me dizendo que ele achou muito interessante o exemplo do prefeito de Petrolina, com agricultura. Eles têm um grande sistema de irrigação por lá e parece que 45% da população da cidade vive da agricultura. Então, aprendem também com pessoas que desenvolvem projetos e trabalham em gestão de outros locais do país. E eles escolheram Washington, essa organização, junto com a Stanford, que é a universidade, uma das maiores universidades do mundo, que as duas fazem esse programa. Eles escolheram Washington porque aqui tem muitas organizações internacionais, abre oportunidade para esses líderes conversarem com bancos, instituições internacionais também, para conhecer casos, estudos de casos como esse que eu falei aí da Colômbia. Agora, Núria, deixa eu fazer uma pergunta. Você está em Washington, né? E o assunto dos últimos dias aqui no Brasil é a possível indicação do futuro embaixador brasileiro nos Estados Unidos, que vai morar justamente aí, possivelmente o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Fora da comunidade brasileira, esse assunto é notícia também em Washington? Fala-se muito pouco, né? E quem fala se surpreende com essa indicação, porque não é comum um líder de uma nação indicar o próprio filho para ser embaixador. A gente tem um exemplo disso
em alguns países árabes que são criticados, mas é muito incomum que um país, né, indique o filho do presidente para ser embaixador. Geralmente, os diplomatas, eles seguem, né, uma linha da diplomacia, eles vão passando de cargo em cargo, conhecendo as pessoas e aprendendo habilidades para negociar com a comunidade internacional e com outros países também. Agora, Núria, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem nada a ver com isso, tá? Tu moras aí já faz um tempo, a gente somos vai colegas. Perguntar se ela já fritou somos colegas. Não, Não vou fazer esse tipo de pergunta, isso. tá, André? Fomos colegas em outros tempos, em outras emissoras. Como é que tá a vida aí como jornalista? Você que acaba participando do Jornal da Band, né? Tem uma filhinha muito fofinha de 1 ano e meio, a Alice. Conta pra gente como é que são esses bastidores aí da vida de jornalista. Olha, eu posso te dizer que eu sinto muita saudade do Brasil, viu? Morar fora é bom, mas a gente sente muita saudade de casa. Bom mesmo é o lugar que fala a língua da gente, que tem a comida da gente, a cultura da gente. Mas o que chama a atenção aqui em Washington e nos Estados Unidos como um todo é a segurança, né? Eu poder estar aqui na rua com meu equipamento sozinha, sem precisar de segurança nenhuma, transitar, sem ter medo de ser assaltada ou de ser abordada por alguém. Então, isso chama a atenção realmente. Se tiver uma coisa para dizer que os Estados Unidos está na frente do Brasil, eu diria a segurança. Agora, você perguntou aí, ter filho fora da sua cidade, fora do seu local de origem, é uma tarefa muito difícil. Porque aqui as pessoas não têm costume de ter quem ajude em casa, né? Não tem babá, não tem ajudante em casa e você também não tem a mãe, a avó para deixar o filho por perto. Então, é uma tarefa bastante árdua. E a vida de jornalista, Washington é a capital americana, né? Onde as informações acontecem, tem embaixadas do mundo todo aqui, tem uma comunidade internacional muito forte. Então, é muito mais fácil achar estrangeiro aqui do que o próprio americano. Agora tá com saudade, por favor. Quer o chimarrão? Eu quero mostrar para ela. Olha aqui, Núria. Núria que é gaúcha, né, gente? Olha lá, Núria, em tua homenagem, a gente vai tomar um chimarrão. Eu tomaria esse chimarrão até no calor de 35 graus que está agora aqui na capital Washington. A costa oeste dos Estados Unidos está enfrentando uma onda de calor muito forte, realmente um calor, um clima muito abafado e úmido, então 35 graus. Se você quiser encontrar erva aí em Washington, encontra ou a gente tem que mandar daqui, hein? Eu geralmente trago, viu? Eu importo 1 quilo, 2 na mala, mas aqui tem mercados brasileiros que importam, tem 1 ou 2 em cidadezinhas próximas e tem um mercado europeu que vende erva. Você pode comprar na Amazon também, mas olha só, custa $15 o quilo da erva mate. Faz a conversão aí para ver como fica caro comprar erva mate aqui. Vou montar uma startup para distribuir erva mate pelo mundo a custo mais barato, viu? Núria, acho que vai fazer sucesso. Em tua homenagem aqui, lembrando agora, só voltando ao assunto sério, você está programando uma entrevista com o governador Eduardo Leite, vai trazer as informações para a gente, né? Assim que ele sair da última reunião dele do dia hoje com o Banco Mundial, vou conversar com ele para saber como foi, né, esse período de reuniões durante a tarde, o que ele conseguiu, qual a expectativa dele. Então, assim que ele sair da reunião, vou estar lá na porta do Banco Mundial esperando ele para trazer essas informações aí para vocês. Tá bem. Gruda nele então, tá, Núria? Amanhã a gente conversa novamente aqui. Obrigado, Núria Saldanha, que acompanha lá Marquesan e Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite volta no final de semana. Segunda já reassume o governo do estado. O prefeito Nelson Marquesan Júnior deve ficar mais um tempo afastado, porque vai encaminhar também um período de férias. A gente havia anunciado informações sobre o desligamento de pardais em estradas aqui do Rio Grande do Sul. Você chegou a acompanhar? Jonathan Bittencourt, que estava ao vivo falando da RS 040 aqui junto a um pardal que foi desativado. Nós não temos condições técnicas de fazer esse contato, mas a informação a gente passa, né? Isso se refere ao fim, Gabriela, de um contrato que estava em andamento com uma empresa e por isso esses pardais estão sendo desativados, ao menos temporariamente, até que sejam reativados, retomado o contrato. Agora que fique claro uma coisa, isso não significa que você pode correr nas estradas. Ao contrário. O limite de velocidade segue o mesmo, 60 em alguns lugares, 80 em outros, estamos falando de estradas estaduais, ou seja, a gente não precisa que tenha um olho eletrônico em cima da gente para a gente fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. O que define
A ética é quando a gente faz a coisa certa, mesmo quando a gente não está sob observação de outra pessoa. Fica o recado então, né, André? Fica a dica, vamos lá. Vamos falar aliás, sobre exposição, se mostrar, vamos falar de Instagram? Isso aí, o Instagram, uma das redes sociais mais famosas do mundo, começou a realizar um teste no Brasil que retira a visualização de curtidas das postagens. Agora não é mais possível ver quantas pessoas deram like em uma foto. Uma das razões para isso, segundo a empresa, é que a rede virou uma competição. O objetivo é que as pessoas foquem mais em contar as suas histórias e menos no número de curtidas. Isso acontece na mesma semana em que uma influenciadora digital cometeu suicídio a sofrer grande pressão de seus seguidores depois que ela resolveu se casar sozinha. Fiz uma postagem agora, após o noivo desistir do casamento. Fiz uma postagem agora aqui. E não vou saber quantas curtidas nós vamos ter. Tá bem. Agora, olha só, a gente vai continuar esse assunto aqui, a gente vai conversar com uma psiquiatra que está nos acompanhando hoje aqui. A Juliana Tramontina. Tudo bem, Juliana? Obrigada pela sua presença. A gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas obviamente que o assunto é muito grave, é muito sério. Culminou no suicídio dessa jovem que cometeu suicídio no início dessa semana. Ela havia anunciado, ela tinha no início 26 mil seguidores ali no Instagram, vivia compartilhando suas expectativas, seus desejos, e em um dos posts ela compartilhou que ela ia casar. Só que no mesmo dia, praticamente na mesma semana que ela ia casar, o noivo mandou um WhatsApp para ela dizendo que estava desistindo do casamento, e aí, portanto, ela que já tinha depressão, isso é muito importante deixar claro que era uma pessoa que sofria de depressão, acabou cometendo suicídio. Praticamente junto com a mãe, estava em casa, a mãe estava com ela, porque perceberam a situação dela, ela avisou que ela ia fazer isso, a mãe não acreditou e ela, enfim, tirou a própria vida, né? Então, e tudo se gerou uma polêmica em torno disso, porque ela recebeu muitos comentários no Instagram de pessoas odiando aquela atitude. Por quê? Porque ela disse que mesmo sem o noivo, ela iria casar sozinha. E ela casou sozinha. E ela publicou isso, e isso virou assim, ó, uma transformação, criou muitos comentários. Eu não sei, Juliana, se a gente fala de depressão ou dessa mania das pessoas em pegar e instigar, querer julgar os outros. Enfim, que beira quase uma loucura, na minha opinião. Que é uma loucura também. Obrigado por estar com a gente aqui nessa tarde. Eu que agradeço o convite. Sem dúvida, é algo que tem que ser falado cada vez mais, e o papel da imprensa é muito importante nesse momento. Eu acredito que o próprio Instagram, que é do Facebook, eu acredito que já está tendo uma reflexão das mídias sociais sobre essa situação, o quanto que existe de influência dessas mídias na saúde mental das pessoas. E o quanto é importante que sejam feitas algumas adaptações, porque isso é algo muito novo. Os artigos são muito novos, né, sobre isso, e o papel da imprensa também é importante. Na realidade, a Royal Society of Public Health, em Londres, já tinha publicado algumas orientações para as mídias sociais desde 2017. E uma delas era essa. Provavelmente, eu acredito que o Instagram está seguindo orientações que vieram após algumas evidências, né, de artigos que avaliaram qual que é o impacto dessas mídias para o ser humano em relação à sua Tem uma questão da vida da gente, que é a questão da aceitação. E essas curtidas, assim, me parece muito tem a ver com você querer medir a sua popularidade, né? Ontem até, enfim, se criou várias polêmicas, assuntos de por que isso estaria fazendo. Acho que você coloca muito bem de qual o motivo do Instagram para poder levar isso adiante. O quanto esta questão que envolve a necessidade de reconhecimento de cada um de nós, ou seja, eu só posso ser feliz se as pessoas me disserem como eu sou bacana, né? O quanto isso envolve para não desencadear ou desencadear um processo depressivo, por exemplo. Eu acho que o que a Gabriela trouxe é muito importante, que essa questão da depressão, ela não vai ser causada, talvez, pelas curtidas, mas tem um peso muito grande para quem já tem uma sensibilidade, né, para esse tipo de intervenção. Pode desencadear, destampar alguma coisa. Pode desencadear, piorar uma situação dessas. Mas o que acontece é que o ser humano, ele é muito dependente, sim, desse retorno social. Nós fomos programados para ter essa aceitação social.
E o que foi visto em alguns estudos é muito interessante, que existe uma parte do cérebro que se chama um circuito de recompensa, um sistema de recompensa, e que ele é ativado no momento, por exemplo, em que se faz alguns testes com dinheiro, né? Em que a pessoa faz alguma coisa e ela recebe um dinheiro, esse sistema é ativado. E, curiosamente, quando se recebe um incentivo social, como os likes, né, do Instagram ou do Facebook, esse sistema também é ativado. Que é um elogio, né, na verdade. Que seria o elogio, né? Então, assim, é muito importante a nossa reputação frente aos Outro outros. detalhe, no Instagram, pelo menos, que já que é com fotos e também com vídeos, tem muita vida de pessoas famosas ou pessoas que têm um outro condição financeira, que tem uma vida que é surreal pra gente, por exemplo, que é ser humano, que trabalha um monte para poder sustentar uma casa. Isso também acaba, a pessoa olha aquilo e diz, eu não tenho isso, eu quero ser assim. Isso também pode ser um gatilho? Sim, é uma realidade irreal. Então, isso é algo que sim, que acaba afetando. E o que é curioso, vocês comentaram também sobre os haters, né? Então, também o fato de eu curtir algo, por exemplo, se é uma vida, né, que eu desconheço, se eu curto, eu também tenho ativação de algumas partes do cérebro que fazem com que eu me sinta parte de um grupo. Então, eu curtir, eu receber curtidas, isso também acaba ativando esse sistema de recompensa. Então, o que faz com que eu curta, o que faz com que eu odeie, o que faz com que eu participe do que é postado, também acaba gerando alguma reação, né, no nosso cérebro que nos faz humanos, né, que nos faz um grupo. Agora, o assunto é tão grave e tão também ganha tanta preocupação dos próprios criadores desses aplicativos, que a gente tem até uma arte que vai mostrar, que é isso aqui, ó, no Instagram. Quando a pessoa coloca o hashtag depressão, aparece como se fosse um auxílio. Então, ou seja, os aplicativos também já estão preocupados com isso, com essa tamanha proporção das coisas que estão acontecendo, né, doutora? Sim, e ainda nessa orientação, né, da Royal Society, também tem isso, né, de que seja dado esses flags, essas orientações para quem faz uma busca ou para quando existe alguns termos, existem formas da gente conseguir mapear esses unitermos que alguém acaba digitando, que acaba identificando, sim, sintomas depressivos. Doutora Juliana Tramontina, quais são os sintomas da depressão? Independente, rede social, fora dela, no que a família, os amigos têm que estar atentos para poder dizer, olha, uma pessoa está se encaminhando para um quadro de depressão e que é uma doença, né? Não é uma frescura, vamos deixar isso bem claro. É muito importante essa pergunta. Então, eu acho que o mais importante, assim, conforme o manual diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, nós temos alguns critérios. E eu quero deixar claro que esses critérios não é um testezinho. Quando se tem esses critérios, tem que se pensar sobre a possibilidade desse transtorno. Então, seria ao longo de 2 semanas, então não é um dia ou 2, né? Mas tem que ter uma consistência de 2 semanas, a pessoa se sente particularmente triste e com perda de interesse pelas coisas que antes davam prazer. Uma tristeza sem um motivo específico? Ou pode ser por uma perda, desencadeado por uma perda? Porque a depressão, ela tem muito essa questão ambiental. Então, pode ter um gatilho ambiental, né? Mas essa tristeza, ela perdura e ela causa um prejuízo. Isso também é algo importante a ser dito. Então, existe um prejuízo, existe uma tristeza e uma perda de prazer por coisas que antes nos davam prazer. Coisas até bem básicas. Isso. Por exemplo, tomar banho. Aí a gente já entra em outros critérios. Por exemplo, gostar de ver futebol, por exemplo... Perde interesse. A pessoa perde interesse gostar pelos de cozinhar. filhos, gostar de cozinhar, amigos, né? Então, a pessoa ela tem uma perda do prazer ou uma tristeza muito grande. E, além disso, ela ainda tem que ter outros critérios, como perda de autocuidados. Muitas vezes a pessoa fica mais lentificada ou mais agitada, mas não agitada, assim, fisicamente, fazendo... Uma euforia? Não, ela fica com uma agitação pequena, assim, né, de mexer as mãos, ou uma lentificação grande do corpo. Ela fica, muitas vezes, com uma dificuldade de concentração. Acordar e não querer trabalhar. Tem a ver, né, um cansaço muito grande, tem essa questão subjetiva da perda de energia. Para que fique claro, como é uma doença, quem diagnostica é o médico. Isso. Se busca um atendimento, uma busca de um psiquiatra, um clínico geral que o encaminha ao psiquiatra, mas é dessa forma. É um médico e tem tratamento. Isso. E o suporte da família também, né? Tem só um outro critério que eu acho que é importante, que é a questão do sono e apetite, que são questões neurovegetativas, assim, né? Que o indivíduo ele começa a ter ou muito sono, ou não consegue dormir e fica cansado,
e perda do apetite ou começa a comer mais por ansiedade. E claro, os pensamentos de morte, culpa, também são importantes. Psiquiatra Juliana Tramontina, obrigado por estar com a gente. Obrigado e nos auxiliar a explicar esse tema tão difícil aí. Vamos para o intervalo? Não, vamos para o fim, bora, né? Acabou né? já. Boas férias, tá, doutor? Acabou, boas férias, doutora Juliana. Essa edição do RS Acontece fica por aqui. Você tem outras notícias às 6:50 da noite no Band Cidade. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.